noite, boa noite, sejam todas bem-vindas. A gente está começando março e esse mês ele está repleto de surpresas. Então é um mês que haverão já confirmadas 4 lives, começando hoje com a queridíssima Char, que já deve estar entrando aí. E semana que vem a gente vai falar hoje, beleza? A Char já tá acenando aqui, deixa eu ver como é que ela entra. Aguardando. Então, hoje a gente vai falar sobre beleza. Aí, cheguei, Oi, querida convidada, boa bem-vinda. Eu estava lá noite. se preparando, tomando uma kombucha toda Tava. charmosa. Boa noite, pessoal. Ah, Minha olha aí. primeira live. Tô um pouco nervosa. Ai, que bom! Então, debut, né? É Sim, um muito debut. obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço a gentileza de aceitar essa queridona que cuida de mim, né? Cuida de Ai, é mim uma honra. sempre com muito cuidado, com muita delicadeza, né? Nos Com procedimentos, sem certeza. exagero. Principalmente, muita naturalidade. Exatamente, né? Uma excelente harmonizadora facial. Então, e Obrigada. eu gostaria de começar essa live com uma frase que eu gosto pra caramba, e assim, ó, vai ser a frase do mês aqui, porque além da live da beleza, vai ter uma live sobre menopausa, a gente vai ter uma live depois sobre mulher e dinheiro, que é super importante. Depois a gente vai ter uma live sobre mulheres e relacionamentos. Então, assim, são vários temas bem interessantes que olha, um monte de gente entrando, acenando, que amor, ó. Ai, que legal. Muito bem. E a frase de abertura é uma frase do professor Antônio Meneghetti, que diz o seguinte: a beleza e o poder são resultado da arte de cultivar a própria inteligência pessoal. É Faz sentido? verdade. É verdade, né, Char? Principalmente porque a Char é uma pessoa que estuda muito, né? Ai, com Então, certeza. Tem que estar sempre se atualizando, né? Buscando o exatamente. melhor para as pessoas, já que elas também buscam o nosso melhor, né? Então, Exato, né? Bacana essa cultura do servir, né? Sempre se aprimorar para servir bem as pessoas. Aí, a Gabi entrou, bem-vinda. E aí a gente começa falando um pouco sobre o que é essa relação com a beleza, né? E nós fizemos alguns questionamentos ao longo da semana e vieram respostas muito interessantes que dão uma margem muito boa para a gente conversar. E uma das primeiras respostas, assim, que eu, assim, obviamente, né, sem nomes aqui, eu recebo as respostas e a gente vai estar colocando, porque é um pouco o que rola no imaginário das pessoas, a sua relação com a beleza, que é sempre algo extremamente individualizado. Eu gosto de partir desse princípio da beleza ser resultado, né, de um aprimoramento da própria inteligência, porque sai de um viés superficial de coisas como se a beleza fosse uma futilidade, na verdade é uma característica da alma, estética, né? E a estética vai falar de proporção, fala de ordem. E a beleza, ela é um reflexo disso também. Não só isso, né? com E, certeza. Eu também fiz uma caixinha, né? O que era beleza para você. E entre, assim, o se cuidar esteticamente, também se falou muito sobre o autocuidado, que envolve outras situações, né? Tirar um tempo para si mesmo, só para você, né? Tirar um tempo para fazer um exercício, para visitar a psicóloga, porque todos nós precisamos, até ainda mais agora nesse momento que a gente está vivendo, né? uhum, Estar bem consigo mesmo internamente e externamente, né?
E, querendo ou não, externamente, ele influencia muito no internamente. Então, esse autocuidado E estético, vice-versa. isso Se e se a vice-versa. pessoa não está bem com ela, não adianta fazer 1 milhão de procedimentos se tem algumas coisas que precisam resolver. E às vezes é justo o movimento contrário, né? É um É. procedimento, né? E aí tem N questões, né? Cadê a Josi? Será que a Josi já entrou? Ah, Eu eu chamei a vi ela Josi. entrar. Viu? Né? A Josi é outra queridona, né? Que também, assim, super zelosa, trabalha contigo, enfim, e está sempre também nas suas práticas com muito, muito autocuidado, né? Levando muito essa perspectiva. Sabe que uma das respostas, assim, que me. Aí, tá aqui, tô aqui, tá bom, ainda bem, né, querida? Uma das respostas, às vezes, assim, que me preocupa é o parecer sempre jovem e parecer saudável. Por que que essa resposta me preocupa? Porque o envelhecimento ele é inevitável e os traços, né? A gente está falando de menina para mulher, são extremamente importantes. Então, assim, a gente vive numa cultura que às vezes faz uma certa exigência exagerada, como até veio numa das respostas aí da minha caixinha, em relação a esse padrão que ele acaba sendo imposto, né? É, com E, certeza. e quando as pessoas entram só nessa linha, se perde o que é próprio da essência, né? E eu achei bem legal que esse mês você vai usar o mulher e várias outras questões associadas, né? E é legal a Uhum. gente começar com beleza, porque não tem como falar de mulher e não associar a beleza, né? Esse autocuidado estético, entre outros, faz parte da nossa essência, né? Então, e a mulher, ela busca esse autocuidado estético, não só pelos outros, mas principalmente por ela. Porque ela tirando esse tempo para si mesma, né, se sentindo bem, se sentindo bonita, com um semblante saudável, ela é uma pessoa melhor com ela e com as demais pessoas. E isso é muito interessante, né? Por isso eu achei muito legal a gente começar com mulher e beleza. Não tem introdução melhor para iniciar essas lives. Ai, que interessante, porque é exatamente essa a visão, né? Quando as mulheres começam a se dar esse lugar de fazer um autocuidado, de ter uma atenção assim, e claro que quando a gente coloca isso é sempre sem obsessão, não é uma questão obsessiva pela imagem, mas é uma própria relação de quando a gente encara o espelho, o que enxerga, né? E aí, uma condição fantástica é a relação do belo de dentro para fora, no sentido de estou me tornando uma pessoa bela, aonde nas minhas ações, nas minhas escolhas, existe a beleza, né? E porque a beleza ela é parte, como eu já coloquei dentro da característica, né, da alma do estético, né? É uma condição que ela permeia toda a nossa vida. Ela permeia o nosso cotidiano. O que eu faço ao outro é bonito, o que eu faço a mim é bonito. E aí, entrando um pouco nessa temática que a gente está vivendo nesse momento, eu acho assim crucial, né? A gente falar da, né, mulher, pandemia é importante porque as mulheres, né, tem vários estudos aí, eu até estou respondendo uma entrevista para o Semanal agora, e eu vou entrar bastante nesses estudos que saíram, o quanto as mulheres estão sobrecarregadas com Uhum. todas as funções na pandemia, principalmente quando dá um lockdown, assim, uma condição de fecha, crianças em casa, ter que fazer um home office em casa, É, sem estrutura, sem condições, e ainda a mulher é extremamente exigida, né? Hoje mesmo conversava com uma mãe que dizia
que se irritou muito, porque, obviamente, que já vem aquela cobrança da escola dizendo, e os pais acompanham, que os pais, entre Sim, aspas, são as mães, né, que acompanhem ao longo do dia as tarefas. Quer dizer, loucura, né? Como se essa mãe não tivesse mais o que fazer. E aí, aonde que fica a condição do belo? sim, não tem tempo, né? Sabe que é bem curioso isso que tu comentou, porque tem uma paciente minha, na verdade não só uma, várias, que comentaram isso, que estão trabalhando em home office, e aí até nesse período então que a gente estava podendo atender, a gente teve que marcar e remarcar várias vezes, justamente por essa situação de ter reunião, estar trabalhando e mais filho, né? E aí ela até disse, ai, essa que comentou comigo, a minha filha não entende que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, né? Então ela exige muito mais, porque eu tenho que explicar para ela, entender que na verdade eu estou em casa, mas tenho que trabalhar. E além disso, cuidar dela, porque não tem aula, né? E o pai continua trabalhando. Então é bem difícil de achar um tempinho para se cuidar, né? Em meio a tantas exigências. Se já existia a tripla jornada, agora essas jornadas aumentaram muito mais, né, Charles? É E, verdade. e Eu, aí, como aonde mãe, fica? sou uma também que foi um pouquinho complicado. Mas a gente Imagina. consegue, porque mulher arruma uma energia. É incrível, né? A gente consegue se virar. Verdade, falaste uma coisa muito importante, porque o professor Meneghetti sempre fala que a mulher tem uma onda longa, né? Então, assim, ela tem uma vasta capacidade de ação, de fazer, ela, onde chega, quando chega, ela é percebida, porque existe, Uhum. né? Existe essa energia ampla, feminina, mas, ao mesmo tempo, existe uma cultura feminina em que as mulheres não conseguem compreender, muitas vezes, o que acontece com elas, né? Elas têm uma capacidade, né, quase como se fosse Shiva, com 8 braços, fazendo É, várias coisas ao mesmo tempo, né? A deusa Shiva atuando, mas muitas vezes tem uma sobrecarga e uma não compreensão do quanto são capazes. verdade. Percebes isso? Aqui a Dani comentou: somos as mulheres maravilhas, dar conta de tudo. É verdade. A gente É, consegue fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo, né? pois E é, já e os que tal homens, acreditar um pouco mais nisso, né? Ou talvez entender isso e dar valor a isso e se valorizar a partir disso também. com certeza. Olha só, a minha irmã comentou aqui: beleza é Hum. se sentir linda de alma e coração. A luz vem de dentro, os procedimentos estéticos dão um up no nosso brilho. E isso é bem verdade, sabe? Que diariamente eu recebo no consultório pacientes que chegam, ai, Char, eu tô para baixo, tô me sentindo cansada, parece que, não sei, não tô com uma expressão legal. Por favor, faz alguma coisa porque eu preciso dar um up, né? Aí então a gente faz alguns procedimentos, né? Eu gosto muito do natural, então eu nunca exagero, mas a gente consegue melhorar certos pontos que dão aquele up. E aí no retorno, nossa, elas ficam maravilhadas, assim, né? Agradecendo muito. E isso é bom para elas, mas para mim é melhor ainda saber que eu contribuí para melhorar a autoestima, né? Com pequenas coisinhas. Exatamente, porque como a gente sabe, a lei da gravidade, ela age, né? Sim, Bom, eu que tenho olheira anatômica, né, desde criança, se achar, não coloca aqui o que tem que colocar no lugarzinho certo, eu fico parecendo, né, que não dormia 2 dias e tô ai, sempre com o ar cansado, mas não necessariamente seja isso, mas é uma condição, né, do quanto vai mudando e principalmente esse up, né, esse pontinho que se coloca ali, esse preenchimentozinho,
ou, né, aqueles maravilhosos da Josi também, né, que São dão aquela associações, né? iluminada, aquela limpeza em toda a pele, ou seja, o quanto isso também te beneficia quando você se olha e isso dá, né, mais vontade de fazer. A lei da gravidade é cruel, exatamente. Ó, aí, ó. Principalmente depois dos 30, né? Que aí parece que começa a despencar. Tem bastante mulher que chega e fala: Meu Deus, parece que depois dos 30 anos começou de descer tudo. Exatamente. Tem uma outra coisa que é interessante em relação à beleza, que é o sentir-se bem, né? Ai, Então, que tem o delícia. sentir-se bem a partir do que se faz, as escolhas profissionais, as relações, o saudável da alimentação, né? Que eu falei, né? Nós tivemos a live com a Nutri, né? Com a Dani da Rosa, que foi maravilhosa, assim, a gente falou muito isso, porque também não adianta a pessoa, enfim, ter uma alimentação cheia de conservantes, com um monte de Aham. produtos aí embalados, conservados, e depois buscar uma condição, buscar uma beleza, né? Porque também essa condição da nutrição, ela vem de dentro, né? Você não vai cair, tá, Chá? Sim, não, tava acabando a bateria. Ah, tá bom. Não vou Ai, perder minha convidada aqui, né? não, mas isso que você falou é muito importante porque o que a gente come reflete 100% na nossa pele, né? Então é muito importante mesmo. E a gente nota isso nos procedimentos, assim, uma pessoa que tem uma alimentação saudável e que toma bastante água, pratica exercícios, né, não fuma, tem uma resposta muito melhor do que aquela pessoa que não se cuida. Então, a questão da alimentação é extremamente essencial para se ter um resultado melhor, né? Já aconteceu com Exatamente. pacientes assim que são extremamente fumantes, a gente não conseguir resultados, justamente porque o Aham. cigarro é um antioxidante terrível, né? Quer dizer, um oxidante É terrível. um oxidante, Isso, né? é. Enorme. Aham, verdade. Então, Aí tem uma resposta aqui que combina muito bem com isso, né, do sentir-se bem dentro dessa integralidade. Sono, alimentação saudável, atividade física, não ser fumante, estar em paz com a alma, em perfeita harmonia, né? Então, para essa pessoa, respondeu assim, ó, isso é beleza, ou seja, tem uma paz, mas essa paz vem de algumas escolhas, né? Aliás, uma série de escolhas, porque a gente escolhe o dia todo, o tempo todo a gente está escolhendo. E quando a gente escolhe aquilo que é belo, o belo também se reflete fora. com certeza. São fatores associados, né? E querendo ou não, principalmente para a mulher, a estética é muito importante, né? Ela se sente bem. A autoestima é outra quando a gente se olha no espelho e vê o que quer ver, né? Então, Como uma confirmação da inteligência, do próprio modo. E isso, gente, não tem nada a ver com padrão, tem a ver com autorreconhecimento. Não existe um padrão único, existe a própria pessoa, a própria beleza, a própria identidade, que quando se manifesta, ela exalta exatamente aqueles pontos que favorecem a pessoa. Então, tem um favorecimento também a partir da identidade, porque quem está em erro consigo pode fazer o procedimento que for, não adianta. Não, nunca não, estará não é, satisfeita. Uhum. Ou nunca está arruma uma satisfeito. coisinha e começa a encontrar outra, né? Isso, isso acontece bastante quando as pessoas não estão de bem consigo mesmo. Nada satisfaz. Então tá sempre encontrando um problema, né?
Então, uma coisa complementa a outra, não adianta. E a consequência, muitas vezes, é sempre procurando um problema, né? É aqui, é sempre, sempre alguma coisa. E também eu diria que isso se estende à crítica às outras mulheres, que também é um problema no universo feminino. O excesso de julgamento, o excesso de crítica que fazem muitas vezes. Então, assim, ó, é como quando entra-se no jogo da comparação, que é terrível, porque é Sim. impossível comparar uma pessoa a outra. Não. Aham. Não existem traços iguais, não existe uma personalidade igual, existe cada pessoa com o seu universo. E quando as insatisfações chegam, elas chegam para a pessoa, mas a tendência também é disparar nas outras, disparar a crítica ou a comparação, né? Como se fosse comparável, né? Quando a gente É sabe isso. que cada pessoa é única. Isso geralmente acontece quando a pessoa não está de bem com ela mesma, né? Aí ela começa a se comparar e criticar também outra pessoa, né? É legal isso que você comentou sobre padrões, que hoje a gente está vivendo um tempo da harmonização facial em que as pessoas estão buscando muito eu quero que nem ela, né? E tá todo mundo acabando ficando igual, todo mundo com malar marcado, mandíbula marcada, mento, né? Labião. E aí todo mundo tá ficando igual. E na verdade, eu acho que esses procedimentos minimamente invasivos, eles não vieram para isso. Eles vieram justamente para realçar a beleza de cada um, amenizar certos pontos que desfavorecem, né, o seu rosto. Isso é algo que eu falo bastante também, porque às vezes as pessoas chegam se queixando de alguma coisinha que na verdade incomoda elas, mas para quem vê é insignificante. Então, às vezes eu tenho que dizer, olha, isso na minha visão crítica e profissional a gente não precisa tratar, não tem porquê, né? Hum. Aí eu sugiro outras coisas que ficarão bem mais naturais e não irão tirar as características pessoais, né? Olha que importante, né? Eu sempre ressaltar o que é o belo da pessoa e o que precisa, né, para não entrar num padrão, numa padronização de beleza, porque é como se fosse, né, uma tentativa de todas Barbies. Sim. Uhum. Eu quero a boca igual a da Angelina Jolie. Não, essa boca é dela. Nós vamos E fazer a combina sua com agora. ela, com os traços belíssimos dela. É É isso. genuíno, né? Isso a gente tem que explicar, né? Bastante. Para não tornar todo mundo igual. É que nem essa questão de mandíbula muito marcada é algo que já está começando a cair fora, assim, porque realmente está se tornando algo muito exagerado, né? E se usando quantidades absurdas de preenchedor, que a gente sabe que depois que sair toda essa quantidade de preenchedor, vai ser um pouquinho complicado, porque a face acaba se distendendo, né? Então, acho que a gente tem que Olha, partir de uma quantidade mínima para um resultado jovial e saudável para o seu caso, né? Não encher a face de preenchedor. Já aconteceu também de pacientes virem e pedirem para tirar, pacientes que fizeram em outros lugares, né? uhum, E estavam se achando hiper preenchidos. E aí a gente já tirou também preenchedor. Até tem, tu já deve ter ouvido falar da síndrome da face hiperpreenchida, que é a pessoa ela uhum. não pode ver uma ruguinha, qualquer coisinha que ela quer preencher. E aí acaba ficando com a face totalmente deformada. E são essas pessoas que às vezes a gente encontra e fazia tempo que não vi e leva um susto. Leva um susto. E não sabe nem disfarçar. Já aconteceu comigo, gente, eu não consegui disfarçar. Assim. Quase perguntei, meu Deus, o que que aconteceu? Sim, acontece bastante também de chegarem.
das pacientes pedirem, eu quero fazer tal coisa, mas eu não quero que fica igual da fulana, porque tá demais, né? Ou assim, outra coisa legal de ouvir é que as pessoas falam que os outros dizem, nossa, como tu tá bonita, o que que tu fez? Mas não sabem o que foi feito, né? E Isso é muito legal de saber que melhorou, mas de maneira natural, sem isso, nada que não exagerado. tá ali a cara do preenchimento, né? Não tá denunciando, assim, né? É Tem verdade. um comentário aqui que eu acho bem interessante dentro disso, que diz o seguinte, a pergunta, né, em relação à pergunta que é beleza. Difícil essa. Eu diria que se sentir bem com você mesma, mas existe uma pressão social que impõe padrões, que acabam sendo o ideal de muitas mulheres. É que é um pouco isso, é querer a boca de um, é querer o nariz de outro, ou seja, Que- uma... Querer seguir a modinha, né? Que era isso que a gente estava falando há pouco, de Uhum, tudo extremamente marcado. Uma coisa que também é legal a gente falar é dos filtros, né? hum, Os filtros acabam frustrando um pouco as pessoas, porque elas querem chegar àquele resultado e na verdade não são elas, né? uhum. Não tem como tu reproduzir um filtro. E isso também, eu acho que está causando bastante problemas psicológicos das pessoas quererem buscar o irreal. Sabe quando isso acontece? É quando se tem essa fixação na imagem, significa muita insegurança em outras áreas da vida, né? Quando existe muita insegurança em outras áreas da vida, muita falta de prazer, ou mesmo um verdadeiro encontro consigo, né? Quando as pessoas estão desencontradas de si, tem muito isso. Eu percebo isso muito vinculado mais nesse momento numa faixa etária, uma faixa etária que clama por mais insegurança com a própria imagem, que está entre os 20 e os 30 anos, por incrível que pareça, que é um momento belíssimo de força, um momento de fazer a vida acontecer, 20 aos 30 anos, de colocar toda a energia, mas aí a gente vive uma cultura que vai imprimir uma obrigação a relacionamento, uma obrigação a dar netos, uma Uhum. obrigação a prestar, quase que prestar conta de que tem que ter alguém. Isso a gente vai falar muito na live de relacionamentos, mas essa realidade eu vejo muito vinculada com a própria beleza. Então, se entra na fixação, né, de Por buscar excessivamente. seguir o calendário, né? É se formar, casar, ter filhos. E Eu acho. não precisa acontecer como pessoa. O acontecer como pessoa está vinculado a esse calendário, né, entregue às mulheres de quais são os degraus que ela deve, né, galgar para. E é muito delicado, porque eu tô falando de uma realidade daqui, de consultório, uma realidade clínica, que eu ouvi há poucos dias de uma paciente muito bem colocada profissionalmente, mas que escuta a cobrança familiar, né, e passa até vergonha na frente de outras pessoas pela cobrança em não ter um namorado. Tem 28 anos e ainda não tem um namorado. Essa é a cobrança que ela recebe do pai, publicamente. Então, assim, ó, essa é uma realidade super cruel, né? E tem que cumprir. Não, já se formou, é profissional, agora precisa isso e precisa, né? Como se fosse E uma regra, né? Para para as ser mulheres feliz, é tem posto que. como uma regra. Por Uhum. isso que nessa faixa dos 20 aos 30, quando tem um máximo esplendor de força, vitalidade, inteligência, disponibilidade de ação real da vida ali, né? Porque já formou, já escolheu uma profissão, já aí entra essa cobrança que faz uma super divisão interna.
Porque aí tudo que estudou não serve. Serve é você ser belíssima para casar. Então, Sim, tem uma pressão, nada contra casamento, nada contra a relação de modo algum, em absoluto. Mas são coisas fatos que acontecem, encontros que a vida propicia, ou não. Mas quando isso é a regra, se perde o exercício de viver a própria existência e a própria identidade, né? Com a beleza que existe, cada identidade, cada modo de ser. E e esse esse é um tipo tema cruel. de cobrança que acontece principalmente com as mulheres, né? Com homens já é um pouco bem menos. Então, além de termos tarefas sobrecarregadas, a cobrança sobre nós é muito maior, em todos É os total, sentidos, né? verdade. Exatamente, porque o que é entregue, o que é delegado. Ah, que querida Claudinha. Oi, Cláudia, dizendo excelente diálogo, meninas. Parabéns pela temática. Obrigada por estar aqui, Cláudia. Essa realidade, né, dos homens é muito mais dada como uma realidade de vai e aproveita a vida, é o que se ouve, né? Pega todas, né? Sim, aham. E a mulher já É, se for fazer isso, ela é taxada de outras coisas, né? exatamente. Não é nada elogioso, né? O que se diz. Ah, eu acho que eu não tô recebendo aqui os comentários. Ó, aqui, agora eu estou vendo. Da mesma forma, após muitos anos de casada, familiares não aceitam que você se separe. Verdade. Faz sentido. Quanto mais, me parece, quanto mais tradicional é a cultura, quanto mais o meio é rural, como o nosso, né? Nossa região, uma região bastante rural, que tem uma cultura de muito tradicionalismo, né? Ah, mais difícil é as famílias aceitarem e terem as mulheres terem a liberdade do exercício de si mesmas, né? Ainda que bom, muitas vezes o casamento findou seu ciclo, não se desgastou, não tem sequência, as pessoas não estão felizes juntas, né? Ainda assim, existe essa cobrança muito grande para as mulheres, né? E em especial, né, nas regiões, cidades urbanas, cidades maiores, né? É muito tranquilo isso, Uhum. né? Mudei em Porto Alegre, mudei em Brasília por 14 anos, então, assim, fazia MBA em São Paulo, você vê que é outra realidade. E aqui acaba sendo, assim, um pouco chocante às vezes, né? Porque Parece que você nas escuta cidades coisas maiores pesadas. é mais tranquilo aceitar a mulher solteira, independente, né, sozinha, sem filhos, se virando. E já em cidades menores tem aquele preconceito de que ela é solteirona, não tem filhos, ela é infeliz. E na verdade Uhum. não é assim, né? Hoje a mulher sabe ser feliz sozinha. Tem muitas que não querem ter ninguém porque se sentem melhor sozinhas. Ou que já tiveram um relacionamento antes e agora não querem mais, justamente porque estão mais felizes sozinhas, mais realizadas sozinhas, né? Verdade. Olha aí o comentário da Luana. É tão bonita, por que está solteira há tanto tempo? Deve ter algum problema. É bem Sim, assim, né? É exatamente bem assim. isso. E é uma realidade que eu vejo que, na medida em que a gente vai falando cada vez mais publicamente sobre isso, as pessoas também vão se tocando, porque eu percebo, infelizmente, que um dos maiores preconceitos com as mulheres vem das próprias mulheres, Com né? certeza. Então, é muito cruel isso. Ao invés de dar força a outras mulheres, muitas querem destruir para então se sobressair, né? E deveria ser totalmente ao contrário, a gente deveria se unir, unidas, nós seríamos mais fortes ainda,
né? Isso que eu considero que as mulheres são muito mais fortes que os homens em diversos aspectos. Pode ser que de força física, não, né? Mas assim, Não, mas aí entra a complementaridade. Não precisamos ser, não é uma isso, condição de igualdade física que jamais vai existir. Nós somos isso, compostos por outros órgãos, inclusive, né? sim, com Mas certeza. a igualdade ela é muito mais que se busca, ela é de direitos, né? Do exercício de direitos de cidadania. Né? E do exercício também cultural de vivenciar. Olha aí, a Josi escreveu, ó, cadê minha mãe para ouvir essa conversa? A conversa vai ficar gravada lá no meu canal no YouTube, depois você manda, Josi. Porque é muito importante a gente falar sobre isso para abrir o tema. E você disse uma coisa que eu quero pontuar. Você falou da importância da gente se unir. Já tem um tempo, né, desde que eu estou aqui, eu faço doutorado em subjetividade feminina, eu já tive, né, em 2019, dois grupos de mulheres, a gente trabalhou o ano inteiro, várias coisas que vão fazendo isso. Esse mês, que só vai ter mulher aqui falando, também é muito essa perspectiva de dando lugar e mulheres apoiando mulheres, né? É, Essa é a ideia. isso é muito importante. E eu acho que, querendo ou não, um pouquinho isso está mudando, sabe? Parece que as mulheres estão se tornando mais unidas, mas infelizmente ainda tem aquelas que preferem destruir, né, do que construir juntas. Mas eu Aí tem acredito uma que ordem está sim, mudando. né? Tem uma ordem da psicologia, da própria psicologia, porque muitas vezes está enraizado lá na fase típica ainda, quando a mãe, né, na relação com a mãe, tem aí uma inscrição, quando as mulheres estão nessa linha de batalha com as outras mulheres, tem coisas a serem superadas, que tanto pode ser da ordem materna, como, às vezes, fatos que ocorreram na infância, e que precisam ser trabalhados para que as mulheres entrem nessa harmonia umas com as outras e se vejam e se coloquem como aliadas sempre. A Mari escreveu aí, ó, a mulher deve ter o direito de fazer suas próprias escolhas. Verdade, e esse é um direito que deve ser conquistado, né? E que quando uma conquista, deve apoiar a conquista da outra. Uhum. E não invejar, né? Exatamente. A condição é de apoio. E a busca, né? Eu não uso muito o termo sororidade, que é o termo de mulheres apoiando mulheres, porque por uma questão mais pessoal, porque eu acho a palavra meio esquisita. Não, a semântica da palavra não me atrai, né? Mas eu gosto muito da condição da união, né? Vou fazer uma propaganda do Sicredi, né? A união faz a força. Esse slogan, É, né? é bem Então, real essa união faz a força mesmo. então, assim, é mais ou menos isso, né? E quando a gente entender, quando mais e mais de nós entendermos que umas precisam apoiar as outras, porque é ali que se conta, se muda toda uma história. E, infelizmente, assim, ó, quem não entra nessa pegada vai executar exatamente o contrário. É, vai Ontem eu acabar ficando para trás, né? Na as evolução. mulheres se ajudam, União faz isso mesmo, né? Ontem mesmo eu ouvi uma história de uma amiga de Brasília, que é uma executiva muito bem posicionada e que sofreu, né? Teve uma queda grande, emocional, por um jogo de mulheres em ódio na empresa e fazendo, né, aquelas competições desonestas com ela. Ela está se levantando dessa história. Então, assim, é algo que deixou ela abalada por bastante tempo. E uma profissional super bem posicionada, né? Uma executiva de uma grande empresa. E essa é muito a nossa realidade, né? Aí, Cláudia, saudades de ti, amiga, também. Beijo. Ai, para mim não tá aparecendo os comentários, não sei por quê, não sei o que que eu É, fiz aqui, mas não tá.
Tem algumas perguntinhas aqui, a gente ainda tem tempo, então vamos lá. Em meio ao que vivemos, como a normalização dos procedimentos estéticos, como encontrar o meio termo do que é saudável e bom para cada uma? É uma questão bem importante. Eu acho que isso vem muito do profissional também, né? É que nem aquilo que eu comentei antes. Às vezes a paciente chega com uma queixa querendo fazer um procedimento e, na verdade, no olhar crítico profissional, e como eu sigo uma linha natural também, a paciente não tem indicação para isso. Então, vai muito do profissional falar: olha, no seu caso, para algo mais natural, deveríamos fazer outras coisas, não exatamente isso que você quer, né? Porque é aquela coisa, a paciente às vezes busca o que ela está acostumada a ver no Instagram, Facebook, né? Nos filtros. E eu acho que cabe ao profissional mostrar que a gente não deve querer algo exageradamente e não deve querer o irreal, né? A gente tem que realçar a beleza natural dela. Então, aí eu acho que é o papel do profissional mesmo, fazer, explicar isso para a paciente, né? E também não frustrar, porque tem certas pacientes que chegam querendo fazer determinados procedimentos e buscando um resultado que não vai existir. Então, em alguns casos, eu já falo: olha, isso a gente não vai conseguir alcançar. E eu não vou fazer, justamente porque daqui 1, 2 meses você vai voltar aqui frustrada, dizendo que não está gostando do resultado. Quanto Então, manejo, né? O manejo do profissional. sim, É a coerência do profissional, é a tua coerência enquanto essa perspectiva que harmoniza, né? é. A maioria chega com uma perspectiva, assim, né, de uma mudança radical. E cabe a nós explicar, então, que isso não é possível, porque senão eu vou estar causando uma frustração do paciente, né? E Sim. conversar, saber conversar de uma maneira correta, né? Mas isso acontece muito com outros profissionais, assim, que acabam fazendo, né, o procedimento, não obtém o resultado que o paciente gostaria, e daí, então, o paciente procura outra profissional para falar: ah, eu fiz lá, ela me disse que iria ficar assim. Aí cabe então a esse novo profissional explicar para essa pessoa que é uma perspectiva irreal, né? Que a gente não vai conseguir alcançar algo determinada coisa, né? Que ela está aqui. Delicado isso, né, Chay? Porque às vezes Ah, eu acho que caiu a internet. não, tá aqui ainda. Só deu uma tremidinha aí. Ah, tá. Delicado, né? Porque quando as mulheres elas colocam uma coisa na cabeça, têm uma obsessão, elas queimam o nome de uma profissional, indo de uma em outra, Sim, com aquela bandeira, né? com certeza. E eu acho que também cabe a nós, profissionais, explicar também, né, certas coisas. Tem muitas pacientes que chegam falando mal de outra profissional, mas ao invés de eu ajudar a destruir, pelo contrário, né? Eu tento ficar do lado, não digo do lado, mas eu tento ver pela maneira mais positiva. E isso é muito importante, né? Que é o que a gente estava falando das mulheres. A gente não deve se destruir, a gente deve evoluir juntas. E isso serve para profissionais também. E sabe que nessa área de beleza, grande parte dos profissionais são mulheres, né? A maioria, Uhum. porque a mulher tem mais aquele feeling, né? Ela é Uhum. mais delicada. Em todas as áreas, né? Como é fundamental o apoio, né? As mulheres se Uhum. apoiarem, né? Principalmente é uma profissão mais feminina, né? A psicologia também entra muito nisso, né? A psicologia é uma profissão bastante feminina. O que que eu teria para dizer em relação a essa resposta do que é um meio termo saudável?
O que é saudável me parece que é a pessoa ter a coerência consigo, para não exagerar. Então, é uma medida dentro para não cair no que é a pressão social. E a pressão social, às vezes, são todas as amigas fazendo tal coisa, Uhum. e você ter a coerência de saber que, cara, isso não é para mim, não, É. né? Podem todas fazer, mas isso não me serve. E aí tem uma sequência dessa pergunta que diz o seguinte: e quando estamos com a nossa autoimagem deturpada ou distorcida? Eu acho que daí primeiro a gente tem que cuidar o interno, né? Para depois partir para o externo. Porque senão nada vai nos satisfazer. Com certeza, porque a distorção ela já diz de um não reconhecimento real de si, já é distorcida a autoimagem. É preciso resgatar essa imagem interna, né? Onde é que eu sou boa? Onde é o meu melhor? Como que eu sou bela? Onde é o meu belo? Porque É, o meu belo, né, é nas ações, nos resultados, naquilo que me traz satisfação, que me traz autorrealização. Essa é a perspectiva. Se a gente esquece a ação, o modo de ser do real para ficar só focado na imagem, a imagem vai ficar distorcida, né? E a gente precisa de cada seremos vez mais pessoas da infelizes. integridade. Uhum. A felicidade está muito nessa coisa do, né, o que eu faço que me deixa feliz, como eu ajo, como eu me cuido, como eu cuido dos outros, o quanto eu estou satisfeita com a vida que eu escolhi. O, esse é o conjunto para não distorcer uma realidade. Eu estava olhando Muito aqui as bem, perguntas. gente, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Posso abrir bem tranquilo, a gente tem uns minutinhos ainda. Eu estava olhando aqui a última. Quando as pessoas exageram na fixação com a imagem, né? É isso que tu falou. Isso, tem uma É, insegurança são, muito grande muitas vezes. E aí uhum, você coloca tudo ali, né? Às elas vezes ficam. não é contigo, mas a imagem é para alguém, né? Você já viu isso? É muito Sim. para alguém, assim. Quer conquistar alguém e tem uma ideia de uma pessoa e Isso aí faz acontece para. para aquela pessoa. É. Ainda ontem eu fiz um curso com o Igor. Ele é um profissional bem conhecido da harmonização facial. E daí ele fala isso, ele comentou isso várias vezes no curso. Ele disse: olha só, se a paciente chegar para ti falando, doutor, capricha, porque esse preenchimento eu tô fazendo para o meu ex-namorado, quero voltar com ele, ou para conquistar tal pessoa. Tu foge, porque isso aí tu não pode pegar, porque né, depois a pessoa não vai conseguir conquistar, porque não vai ser um preenchimento labial, por exemplo, que vai fazer tu conquistar uma pessoa, né? Então, eu acho que quando a pessoa exagera nessa fixação com a imagem, é um problema que tem que ser tratado internamente. E é por isso também que De eu outra penso ordem. que o acompanhamento psicológico hoje é essencial para todas as pessoas. Assim, é porque ainda mais em meio à pandemia, né? Que isso tá mexendo com a nossa cabeça de um jeito que a gente nunca pensou. Uhum, Então, acho que todo mundo deveria ter essa conversa com o psicólogo, porque a é gente está vivendo um verdade. momento de evolução. E eu acredito que quem não entrar nesse momento, né, quem não evoluir junto, vai sofrer consequências, que é o que a Verdade. gente está O vendo, né? momento é belíssimo. O momento é belíssimo, de virada, de Isso transição, das é uma mulheres transição. ocupando.
Isso. É lindo. E aí tem vários comentários aí, né, que muitas vezes vem para preencher, né, busca preencher alguma a, au- uma tem a ver com uma autossabotagem, com marcas da infância, e aí se entra nisso, mas o ponto ele está sempre anterior, né? Ele é anterior e quando a gente, né, resolve o que tem que ser resolvido internamente, quando se realinha a vida, quando se reimposta, né? Esse eu, coerente com esse projeto de alma, uma coisa só, aí o belo acontece. E Uhum. aí, enfim, tudo entra numa harmonia, né? Como a harmonização facial, Harmonização. porque as coisas vão em harmonia, vão rolando bem. E aí, esse é o ponto fundamental, porque a gente está justo nesse momento de virada, e se as mulheres não acordarem para o modo de serem belas, né, esse modo que vem de uma ordem interior, que faz a beleza exterior acontecer com, com muita tranquilidade, fluidez, com muita naturalidade, né, que esse termo é fantástico, se perde a mudança, porque a grande mudança ela está acontecendo agora, e é cada mãe que educa sua filha e como educa, e a gente lidando com uma série de heranças que não são favoráveis às mulheres, né? O que a gente está se desfazendo, ressignificando, deixando tantos mandatos para trás, tantas coisas que foram marcadas a ferro e fogo na gente do modo de ser, que não serve mais, isso já é do século passado, né? É essa a palavra ressignificar. Eu acho que agora é isso, é um momento de Perfeito. ressignificar em todos os sentidos, né? É um momento de enxergar o mundo e a nossa vida com novos olhos. Né? Então, eu acho que Verdade, é uma evolução mesmo. E a gente vai exatamente. E aí não se crescer. entra nisso de ser uma sociedade narcísica, porque alguém colocou aqui, ó, essa ideia da sociedade narcísica, as mulheres têm muito mais a oferecer do que beleza, com toda a certeza, tanto que não sei se a pessoa talvez estava aqui no início, mas eu vou ler novamente a frase de abertura, que é: a beleza e o poder são o resultado da arte de cultivar a própria inteligência pessoal. Aí sim, as mulheres têm uma obrigação de fazer a sua inteligência acontecer, porque é isso que vai dar o equilíbrio na sociedade. A gente está falando hoje dessa condição da pandemia e das mulheres sofrendo uma sobrecarga enorme, porque nós estamos dentro de uma cultura do patriarcado que faz com que toda a parte doméstica e educação de filhos seja responsabilidade delas. E isso Sim. pesa. Uhum. Então tem um desequilíbrio muito grande, né? E isso está mudando bastante, mas ainda acontece muito, né? De, ai, não, esse é o papel da mulher, cuidar do filho, cozinhar, né? Dar banho, colocar para dormir. E cabe a nós mulheres também ter o nosso papel em mostrar que não, que esse papel também é do pai, né? Ele não está ajudando, ele está fazendo o papel dele, porque o papel também é dele, né? Exatamente. Sabes que em 2013, lá em Brasília, a gente organizou o Marco Legal da Primeira Infância. E nesse congresso veio uma ONG com pessoal de homens da Dinamarca, trazendo essa condição do quanto, e com vários estudos mostrando quanto os homens que cuidam dos filhos se corta um elo de agressividade social. Então, desde os primeiros cuidados, banhar, trocar fralda, amamentar não, né? Mas, Essa mas fisiologia não permite. a fisiologia não permite, mas depois a mamadeira pode se dar assim. Então, todo o estudo, gente, 2013, 8 anos, eu estou falando um estudo que eu ouvi há 8 anos já, que comprova o quanto os meninos cuidados pelos pais se tornam meninos mais amorosos,
Uhum. né? Então, assim, a gente quebra um elo de violência social, mudando a postura dos homens dentro de casa. Ah, com certeza, Isso é isso influencia. responsabilidade das mães de meninos e também uma parte da responsabilidade das mulheres que muitas vezes também precisam fazer uma certa pedagogia, né? Precisam reeducar o que receberam, que foram, É, né? aham. Os homens em casa que não pegavam nenhum pano de prato, quer dizer, completamente fora de moda, né? Sim, é, tem muito essa herança, né, familiar, que isso a gente tem que mudar, algumas pessoas têm que mudar. E assim, como tu falou antes, em cidades maiores, parece que isso é um pouquinho mais avançado, né? A gente vê Exatamente. mais essa discriminação, não sei se não é essa a palavra que eu Eu, queria eu falar, diria mas que a gente vê mais um pouco dessa evolução, porque isso, para mim, me passa desenvolvimento humano. Quando a gente tira um pouco essa coisa assim de gênero, né? É coisa de mulher, é coisa de homem, gente, sim, não existe mais não, isso, né? Existem excelentes mulheres fazendo trabalhos de homem, existem homens fazendo trabalho de mulher. A gente não precisa, né? Isso não perde a sexualidade, a gente não perde a não, identidade sexual sim. porque vai fazer uma coisa que é de homem. E sabe que eu atendo vários homens que fazem procedimentos estéticos também. E Olha que nem por legal. isso eles são menos homens. A maioria, inclusive, casados que vão com as mulheres lá, daí ele faz, ela faz. É bem Olha legal. que Isso também tá mudando bastante. Mas assim, ó, eles ainda têm bastante vergonha em relação a isso, né? Eles não querem que ninguém saiba. porque essa coisa dos homens se cuidar passa por aí, né? Às vezes, não, isso não é coisa de homem, né? E que Aham. bom que está mudando, né? Que bom. Que bom que tá mudando. É, tem muitos que fazem e comentam, ai, não conta pra fulano, porque senão ele vai ficar me tirando e não sei o quê. Ai, ai. Bom, Chara, a gente já está chegando no final. Passou Queria te rápido. agradecer, queria agradecer todo mundo que participou dessa live, as pessoas que contribuíram com as suas colocações, que trouxeram questionamentos. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Ah, e eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite, obrigada mesmo. Desculpa se eu fui um pouco desajeitada, é porque eu sou bem envergonhada, assim, para falar em público. Mas Imagina que foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha feito uma live, que eu morro de vergonha, fico não foi nervosa. nada desajeitada, foi ótima. Mas adorei Ah, participar dessa contribuição e qualquer dúvida pode me chamar, que eu responderei. ah, isso aí, muito bem. Então, obrigada a todos. Beijo Obrigada. grande. Beijo. Valeu, Até pessoal. já fica o meu recado, meu convite para Isso. segunda que vem. Vocês estarem aqui conosco, 20 horas, que o tema vai ser mulher e menopausa. É um tema super delicado também, porque é outra transição, outra fase da vida, e a gente vai abrir um pouco isso. Estou trazendo a doutora Eliette Fagundes, que é uma gaúcha bravíssima, que reside hoje em Minas, mas aceitou o convite e é uma precursora da homeopatia no Brasil. É um Ai, nome assim, adoro homeopatia. Que olha aí, legal. uma pessoa assim, ó, a história de vida dela com a homeopatia é lindíssima. A gente deve muito a todas as regularizações que existem, a gente deve a essa pessoa. Não vamos perder. Isso aí. Então Então, tá. até semana que vem. Beijo, Beijo. beijo. Tchau. Tchau.